Seja aí muito bem-vindo a mais uma aula de SAS. Agora essa aula é a continuação da aula passada de herança, que a gente estruturou a nossa pasta, que a gente vai começar a criar botões. A partir disso eu criei um HTML. Nesse HTML a gente vai colocar uma tag aqui que se chama, vamos lá, o button, que vai criar botão, então vamos criar o button. A partir do button a gente vai ter a classe chamada btn e teremos uma outra classe chamada btn-laranja. Lembra a aula de CSS que a gente teve, que a gente fez esses botões? A gente vai replicar ele no SAS de uma forma legal aí. E aqui eu vou colocar button, o nome button. Vou salvar. Ele criou um botão aqui pra gente, beleza? Botãozinho bonitinho. E agora, a partir disso, eu vou começar a trabalhar com o nosso SAS. Aqui do nosso SAS, eu vou criar um arquivo, um new file, se chama style.scss. E agora, eu vou dar um Ctrl J aqui, Command J no meu caso, e vou falar, olha, eu preciso ficar escutando no arquivo style.css e que replica agora em uma outra pasta. Eu estou aqui na pasta módulo SAS, SCSS, e agora eu tenho que falar, ó, SAS, fica escutando o nosso arquivo que fica dentro de .assets/style.scss e você vai compilar para .assets/css/style.css. Vamos dar o Enter. Ele está falando, ó, estou processando aqui, bora codar. Então beleza, tudo que a gente digitar no SAS, ele vai replicar aqui automaticamente no nosso CSS. Então eu quero criar um botão laranja. Para a gente criar o botão laranja, lembra que lá na aula a gente criou primeiro um arquivo, uma classe btn, que essa classe recebia todos os atributos desse botão, e depois a classe laranja em si, que fazia as cores, os hovers, etc. Aqui eu vou falar, olha, você vai dar um ponto .btn, esse ponto .btn aqui, você vai ter o seu tamanho WTH de 200 pixels. Quando eu salvar, vamos ver como vai ficar. Opa, já deu 200 pixels aí. E um paging de top de 20 pixels. Top e bot. Vamos ver, colocando 0 aqui nas laterais. Ficou muito grande, não gostei. Vamos colocar 10 mesmo. Beleza, tá no tamanho perfeito. Já tá legal aí pra gente. Só que aí, eu preciso falar, ó. Meus botões, eu não quero que eles tenham background. Quero que todos os botões, quando tiver btn, background deles seja none. Não quero background. Beleza. E também, eu não quero que tenha essa borda aí. Então, border 0. Beleza, borda 0. Porém, ele tem a borda 0. Só que eu quero que, quando ele tiver cor, o border radius dele seja arredondado. Então, border-radius seja arredondado aí uns 10 pixels. Beleza? Aí depois que a gente colocou aqui o border radius, a gente vai começar a colocar a herança aí no nosso SAS. A gente pode muito bem fazer a parte do nesting, tudo que começa btn, e junto com o btn ter a classe btn-laranja, vai herdar essas informações aqui, passando para o nosso código. Ou a gente pode fazer também com determinada função do SAS que se chama extend. A gente vai usar essas duas formas de como a gente pode herdar coisas do CSS utilizando o SAS. Aqui, lembra que quando a gente tem no nosso HTML btn seguido de btn alguma coisa, ele vai herdar as informações do btn. Aqui no SAS é muito simples. No caso, se a gente fosse fazer no CSS, ficaria btn.btn-laranja. Só que no SAS funciona de outra forma, a gente vai fazer diferente, utilizando a partir do nesting. Aqui a gente vai colocar o e-comercial. Sempre que tiver o e-comercial, ele vai falar, ó, vai fazer alguma coisa. Então, o que seria? Ponto btn-laranja. Então, tudo que vier depois do btn, que se chamar btn-laranja, igual está aqui no nosso CSS, vai funcionar o nosso botão laranja. Se só tiver o botão laranja, não vai funcionar a nossa funcionalidade, a nossa classe aí, para ficar com um CSS bonito.
Aí eu vou vir aqui e vou falar, ó, quero um background da cor orange. Salvar. Ele já pegou aqui já os atributos. Já deixou porque ele está falando o que é que está acontecendo. Vou vir aqui, btn.btn laranja foi criado. Aí se eu voltar aqui no nosso SES e falar, ó, beleza, você está fazendo tudo isso daí, você já está meio que, entre aspas, herdando informações da nossa classe pai. Só que tem um outro lance que é bem legal, a gente pode utilizar, que é dessa seguinte forma. Eu posso vir aqui, apagar esse código daqui. Eu vou falar, ó, sempre quando eu quiser herdar algo, eu vou colocar ponto .btn -laranja. Você vai falar, ó, dá um extend do meu ponto .btn. E o que ele vai fazer? Ele vai estender todas essas informações. Então ele vai pegar isso daqui e jogar aqui dentro. Olha como vai sair nosso CSS. Ele está falando, ó, BTN e BTN laranja, eles possuem os mesmos elementos. Então a gente não precisa ficar recriando vários códigos com a mesma informação. Assim a gente pode utilizar, da forma que a gente fez, a gente pode utilizar para herança, dessas duas seguintes formas, dando extend e colocando btn.btn laranja. Então são duas formas aí para a gente poder herdar atributos do nosso CSS. A gente pode vir aqui também, voltar no nosso CSS e falar, beleza, já que eu estou herdando agora essas informações aqui do btn, eu quero também que agora o meu btn-laranja possua um background da cor orange. Quando eu salvar, ele vai possuir a cor orange aqui. Só que quando eu voltar aqui no nosso CSS, se a gente for ver, ele pegou toda a herança do nosso BTN, ele estendeu, no caso, ele estendeu todas as informações do BTN aqui no SAS e replicou aqui no nosso CSS como se fosse igual. E o nosso BTN laranja possui a cor orange. E se eu vier aqui agora no nosso HTML e remover o BTN e salvar, vai carregar? Carregou? Não carregou? Carregou. E voltar aqui no nosso CSS, a gente vai entender. Falar, ó, então a classe BTN laranja já recebe os atributos e é uma cor laranja. Então eu não preciso, no caso, colocar o BTN aqui atrás, que era sempre quando tiver um BTN, eu posso colocar outro BTN falando a sua cor e suas outras propriedades, que nem a gente aprendeu nas outras aulas de CSS. Então ficou bem extensa essa aula para a gente poder entender mais a fundo aí sobre essa parte do SAS, essa parte de herança, tanto a herança e do extend, para a gente digitar menos código, ficar mais legível e mais bonito aí, para a gente poder fazer as coisas muito mais rápidas. É isso aí, espero que você tenha gostado da aula, um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e fui!